Mas a aula de hoje a gente vai continuar na parte de métricas. Então, o que a gente já viu? Na primeira parte, a gente fez uma distinção entre mídias sociais e redes sociais. É importante a gente ter essa, apesar de ser algo muito próximo e por vezes, a gente acabar até, de certa forma, confundindo os conceitos, mas é importante vocês, como profissionais da área, também entender que mídias sociais, elas estão muito mais relacionadas aos canais. Já as redes sociais, a gente viu um pouquinho da parte histórica, ela está relacionada à questão das conexões de pessoas, ou agrupamento de pessoas em torno de algum determinado assunto, grupos e tudo mais. Então, redes sociais existem, vamos dizer assim, até antes da própria tecnologia da informação. E o que impulsionou a criação de novas redes sociais, obviamente, são as mídias sociais amparadas pelas tecnologias da informação. Então, atualmente, elas estão remodelando, né, todo esse conceito de redes sociais por conta da imersão ou da aplicação das tecnologias, tá? Então, a diferença das mídias tradicionais anteriormente, rádios, TVs, elas tinham... era unidirecionais, e as novas mídias elas têm um amplo alcance e a conectividade em tempo real. Então isso modifica muito essa perspectiva aí. Também a gente falou um pouquinho sobre a importância, tentando lembrar alguns tópicos aí, a importância. Então as mídias sociais atualmente elas têm uma significativa importância, principalmente elas estão influenciando os comportamentos, tá? Ainda mais nesse período que a gente se encontra aí de certos isolamentos, né? O isolamento social por conta dessa pandemia aí do coronavírus, elas estão ainda mais se popularizando, na verdade. A gente acaba usando todas essas plataformas tecnológicas para as conectividades. Além das tradicionais, a gente usa, né, agora com bastante necessidade, de certa forma, essas plataformas de mídias sociais. E elas estão trazendo novos valores, inclusive, para o público jovem. Isso já era algo muito natural, e nesse contexto que eu comentei com vocês, ela está, de certa forma, atingindo todos os públicos, tá? Inclusive a questão profissional e tudo mais, tá? Nós também, isso que também é interessante, a título de conceito, os tipos de mídias sociais. Então nós temos as redes sociais de conteúdo, a exemplo do YouTube, né? Os grupos, né? Só vou citar os tipos aí, um exemplo. As redes sociais de relacionamento, a exemplo do Facebook, né? E outros. E também os antigos, né, não deixam de coexistir e existir, os blogs, tá? Os blogs, por mais antigos que eles foram os primeiros, né, praticamente as primeiras mídias aí sociais, eles têm um apelo hoje muito voltado ao marketing, um foco muito voltado à questão do marketing. E também no final, acho que eu dei uma pincelada, existe uma infinidade de mídias sociais, tá? E um dos exercícios até que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, mas não cobrei, seria uma pesquisa sobre mídias sociais que vocês até não conheciam, e hoje eu vou pedir para vocês postarem, criei um fórum, né? Então vai ser uma das atividades. Aí eu pontuei algumas das principais, dependendo do país, da cultura, cada país, cada cultura acaba se identificando com um tipo de mídia social. A gente, acho que, eu me lembro, eu até anotei aqui rapidamente, o Facebook, a gente passou para vocês, o Instagram, o LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat, o WhatsApp e o Facebook Messenger. Essas foram, acho que a gente deu uma pincelada, mas além dessas existe uma infinidade praticamente de mídias sociais disponíveis aí. Então a gente fez esse apanhado inicial aí sobre a questão das mídias sociais, e hoje a gente vai falar um pouquinho, conforme a ementa nos solicita,
discutir com vocês, abordar com vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as métricas de redes sociais, né? Então, hoje elas têm um apelo muito forte, principalmente na parte corporativa, não só de entretenimento, e hoje, então, se usa muito as redes e mídias sociais aí para vendas e impulsionamento de marketing, monetização e tudo mais, tá legal? Então vamos lá, se ninguém quer comentar nada, se ninguém quer complementar nada, a ideia é a gente também, de certa forma, ser um pouco objetivo, e eu quero, após passar a parte mais conceitual, aí a ideia eu fiz uma relação, uma sugestão de atividades, até para a gente não ficar muito na parte expositiva, tá? Aí depois a ideia é vocês, claro, eu tenho aqui uma certa obrigação para passar conceitos, essa parte de mídias, eu creio que muito de vocês, se não todos vocês, têm bastante profundidade na questão prática, mas vocês têm que entender que alguns conceitos são triviais até para vocês saberem, tá? Então, a ideia é a gente concluir, então, essa parte mais conceitual, e depois a gente abrir um pouquinho aí, eu fiz uma sugestão, novamente, de atividades para a gente fazer, tá? E lembrando vocês, então, uma das avaliações que vocês terão são essas pequenas atividades que a gente está fazendo. Eu até estou insistindo, teve alguns colegas que não conseguiram me entregar em tempo, dei um prazo a mais, tal. Então, hoje, as atividades, eu vou considerar mais duas conjuntamente, são 3, 4 pequenas atividades, mas eu vou considerar como 2 atividades para fechar as notas. Então, resumindo, vocês vão ter uma nota que equivale a essas pequenas atividades, mais aquela atividade chamada lá de HTML, aquela página que vocês tiveram que me fazer. Então, eu vou considerar 50% aquela página e 50% as atividades, tá legal? Então, entendo dessa forma. Lá no portal, vocês vão estar visualizando uma única nota, tá legal? Então, essa nota, ela vai equivaler ao quê? A 50% da nota da página, que vocês, aquele exercício de HTML, eu chamo de página, né? Que vocês me entregaram, e mais 50% dessas pequenas atividades, tá? Então, é importante vocês realizarem tudo certinho. As atividades, ela tem um peso de entrega. Me entregou no período certo, tudo certinho, você tem um valor cheio. Demorou para entregar, a gente vai reduzindo um pouquinho o valor, nada que comprometa, tá legal? Então, só para vocês entenderem. Então, essa é a primeira nota. A segunda avaliação que vocês vão visualizar no portal vai ser na próxima aula. Então, pelo regimento, eu sou obrigado a fazer uma avaliação que a gente denomina avaliação A1 abrangente. A1 abrangente. Então, aula que vem, no portal, a gente vai fazer essa avaliação abrangente. E nesse sentido, eu gostaria de já, de antemão, combinar com todos vocês que a ideia dessa A1 abrangente, ela vai ser feita durante o período da aula. Até acho que, se eu não me engano, na outra disciplina, eu liberei para vocês fazerem mais tempo e tal. Mas essa a ideia é a gente fechar dentro do período da aula, até porque a gente está indo lá para o finalzinho, a gente tem que concluir, né, fazer o fechamento do diário. Tá? Muito bem, então vamos lá. Então, essa parte de métricas, pessoal, eu pincei algumas questões teóricas, conceitos. É muito amplo, é bastante amplo, até eu tentei enxugar o máximo, tá? Mas aqui a ideia é passar alguns conceitos triviais, ou básicos até, sobre essas questões. Da mesma forma, é bastante dinâmico, tá? Então, a gente vai abordar primeiramente o conceito do que é, e hoje tem como eu comentei, tem uma aplicação muito forte na parte de marketing. Então, a ideia de mensuração do que está acontecendo nas redes sociais, a gente faz por meio do que a gente chama de métricas, tá? Então, o que vem a ser métrica? Eu busquei lá tentei trazer aqui para vocês o conceito de métricas de redes sociais, tá? Peguei a junção de alguns autores aí, tá? E diz o seguinte, então, a questão de métrica é uma métrica é um sistema de
de mensuração, tá? Que qualifica uma tendência, ou uma dinâmica, ou uma característica. Então, é uma forma de mensuração qualificada de alguma coisa, ou seja, de uma tendência, de uma dinâmica, de uma característica. Então, a ideia a métrica, ou as métricas, são usadas para explicar fenômenos diagnósticos, diagnosticar, aliás, causas, compartilhar descobertas e projetar os resultados de eventos futuros. Tá? Métricas vêm de medir mesmo, né? Então, a ideia de métricas é nesse sentido. E as redes sociais, elas têm diferentes características, tá? Eu tenho, por exemplo, no Facebook, no Instagram, eu posso, o meu público, as pessoas que estão vinculadas à minha rede social ali, elas podem visualizar, elas podem curtir, a gente vai ver também os tipos aí de métricas, elas podem comentar, né? Então, tem todas essas características que podem ser feitas. Então, a ideia da métrica é conseguir dimensionar, ou mensurar, ou medir, né, mesmo, esses movimentos, essas interações, tá? Então, por que é importante isso aí? A gente vai comentando. É importante principalmente quando a gente fala nessa questão de marketing, e hoje, até no finalzinho eu vou tentar dar uma dica de monetização de sites aí, de redes sociais. As empresas, elas estão convergindo, né, para o modelo digital, tá? Novamente, ainda mais por conta do que está acontecendo. Então, as empresas que elas eram essencialmente físicas, as empresas que tinham seus negócios no modelo tradicional, ou seja, físico, ou elas, de forma drástica, elas migraram para esse novo modelo, ou elas tiveram perdas e estão tendo problemas sérios de se manter no mercado, porque o movimento, o acontecimento da pandemia gerou um movimento muito acelerado por conta disso aí, tá? Então, a ideia das métricas, seguindo aí, qual que é a importância de mensurar, então, a comunicação das mídias sociais? É nesse sentido, tá? Quando eu faço, ainda mais que a gente tem, muitas vezes, o impulsionamento de marketing de forma paga. A gente vai trazendo isso para vocês. Então, qual que é a importância de medir, de mensurar a comunicação nas mídias sociais? Primeiramente, é para verificar, né, como é que está o compartilhamento de conteúdo, como é que está a minha inserção, né, a minha penetração em termos de visibilidade aí, com relação aos conteúdos. Também a sociabilidade da minha empresa, ou eu mesmo como usuário. Às vezes a gente tem a necessidade própria, né, pessoal de interações, né, dentro das redes sociais particulares, pessoais. Então, qual que é a sociabilidade? Então, só que tem fenômenos, né? A gente não vai entrar aqui. Tem lá um Facebook, um Instagram, a pessoa posta lá uma imagem, um conteúdo, ela tem a necessidade de receber o feedback. Então, as redes, como eu comentei, por meio das mídias, né, as redes sociais, elas mudaram o comportamento das pessoas. Tem pessoas que elas têm uma necessidade de serem visualizadas, vamos dizer assim, por meio, ou serem percebidas por meio das suas redes sociais, nesse sentido. Até eu brinco muitas vezes, nós vivemos eu trabalho também uma disciplina de segurança e auditoria de sistemas. Antigamente a gente buscava muita privacidade. Hoje, essa ideia de privacidade, ela no mínimo, como é que eu vou dizer? No mínimo, ela é discutível no sentido que a gente gosta de se expor, né? Hoje a ideia é você ter uma exposição muito maior. Então, essa ideia de sociabilidade nesse sentido. Então, também a importância é no sentido da convergência. Aqui, do ponto de vista, a gente está trazendo mais na parte de empresas, né? Então, a empresa ela tem a necessidade dessa exposição, claro, com certeza.
Tá? O comentário que eu fiz seria do cunho, do ponto de vista individual. Então, quanto mais exposição, mais sociabilidade, mais compartilhamento, mais visibilidade, é importante e é necessário, né, para essa convergência em termos corporativos. E também popularização da própria mídia, do próprio canal e tudo mais, tá? Então, por que medir? Tá? Então, questões da prova aí, tá, pessoal? Brincadeira, tá? Por que medir? Então, por que é importante entender essa ideia de métricas? Então, a ideia de medir. Imagine eu faço um investimento, né, um impulsionamento de marketing, tá? Pago lá né, para os influenciadores, ou para um Facebook, para o Google, ou para uma plataforma, enfim, qualquer plataforma que faz o impulsionamento de marketing, e eu não tenho um feedback de se está legal ou não. Então, a ideia das métricas é justamente nesse sentido, avaliar investimento e retorno. Então, se eu estou, até depois eu tenho uns slides, os exemplos nesse sentido, que hoje a grande sacada do impulsionamento de marketing é a mídia paga. Então, você investe lá em algum influenciador, numa plataforma, e você quer saber se tem retorno. Então, a ideia da métrica é nesse sentido, avaliar o investimento, né, um drip shop, dropship, dropship, um portal de venda, né, venda com parcerias. Eu faço a minha estratégia de marketing e impulsiono em alguns canais, né, pago, né, alguns canais para fazer a divulgação do meu produto. Então, nesse sentido, já que eu estou pagando, eu preciso saber e medir se está valendo o investimento, né, se realmente, a partir daquele canal que eu estou pagando, aquele site, daquela plataforma, as pessoas estão comprando o meu produto, tá? Elas estão realmente sendo influenciadas, ou estou tendo esse retorno financeiro a partir desse investimento. Então, uma das questões para medir é nesse sentido, avaliar, né, se o investimento está tendo retorno. Outra questão de prestar contas, tá? Também, já dentro dessa perspectiva, demonstrar o valor e impactos que a gente tem, que você tem nessa perspectiva aí, avaliar a necessidade de recurso e também a questão de testar hipóteses, né? Você pode buscar daqui a pouco o que é a ideia de testar hipóteses. Meu produto eu vou tentar impulsionar ele a partir de do LinkedIn, tá? Então, eu percebo que lá não teve um índice de aceitação. Então, essa ideia de testar hipótese seria nesse sentido. Se eu não consigo medir, eu não sei se está sendo efetivo. Então, a ideia de medir é verificar qual é ou qual seria o melhor canal, né, a melhor mídia social que me daria retorno. Então, pode ser também nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a gente, ou seja, o porquê medir seria para ter um retorno, um feedback da minha estratégia, ou se a minha estratégia está efetivamente funcionando ou não. Tá legal? Enfim, então, vamos... afinal, então, dentro da importância das métricas aí, o que são métricas em redes sociais? Então, finalizo, ou tento... tá tudo certo, pessoal? Conseguindo acompanhar? Tá legal? Às vezes a gente dá uma paradinha para ver aí se vocês estão ligados aí, se já saíram todos da sala. Denis, Isadora, William, tudo certo, então. Tá? Por favor, se vocês tiverem algum comentário, se der algum probleminha, eu coloco o fone aqui, mas vocês não falam para mim. Então, seguindo aí, o que são métricas, né, fechando essa ideia conceitual de métricas. Métricas, então, de medir, tá? É bem trivial, a gente tenta trazer aqui mais de forma conceitual. Então, consiste em formas para mensurar os resultados das ações online por meio de dados que ajudam a entender o comportamento e o perfil do usuário, as tendências do mercado e outras, enfim, outras variáveis. Ajudam os analistas de mídias sociais a perceber se o planejamento das ações estão gerando resultado.
é o que eu havia comentado. A ideia das métricas, claro, elas estão muito mais alinhadas a um apelo, a um planejamento de marketing. Aqui eu quero que vocês entendam um pouco essa perspectiva, tá? A gente traz a disciplina um pouquinho, essa parte aqui de métricas, de certa forma, ela é conectada muito mais a esse foco mercadológico, tá? A gente tem esse objetivo de passar para vocês. Mas do ponto de vista do usuário também, a métrica não deixa de ser uma percepção do próprio sentimento individual. Vamos imaginar, cada um de vocês tem uma rede social, quando vocês postam uma atividade, uma foto, sei lá, uma mensagem, vocês querem ter esse feedback, tá? Mas vocês têm lá de forma muito direta, tá? É mais fácil de vocês visualizarem ou entender essa interação. Mas imagine uma empresa que ela se apoia em diferentes canais ou diferentes mídias sociais para vender os seus produtos, tá? Então, ela não tem como saber se efetivamente isso está dando resultado sem usar esses recursos de métricas, tá? Então, aqui a parte de métricas é o conceito. Como eu vou saber? Como eu vou saber se houve retorno ou não? É a partir de soluções, de aplicações, tá? Até eu não vou apresentar para vocês nenhum aplicativo relacionar, a gente não vai abrir nenhum aplicativo, tá? Mas existe uma infinidade de aplicativos que concentram, né, as diferentes mídias sociais e fazem todo esse gerenciamento das métricas, tá? Então é importante nesse primeiro momento vocês entenderem o conceito, então, de que é métricas, tá? Entender o conceito e entender a importância das métricas, que está muito mais focado no que tange a um foco mais mercadológico por parte das empresas. Do ponto de vista do usuário, assim, o que é interessante, assim, às vezes tu abre um canal lá no YouTube, por exemplo, você vai ter os seguidores e tal, você tem essa ideia de quantos seguidores você tem. Agora, por exemplo, você vai fazer impulsionamento de vendas de um determinado produto, tá? A partir daí, você tem ferramentas que conseguem fazer esse controle aí, tá legal? Se alguém tiver alguma contribuição, por favor. Como eu falei para vocês, como vocês transitam muito nessa, eu acredito que vocês têm bastante a contribuir e nos auxiliar aí também nessa parte das mídias e redes sociais. Aqui o professor é um facilitador para vocês aí entenderem de forma bastante ampla. E aqui eu abro um parênteses, essa ideia de mídias e redes é algo que é muito importante vocês entenderem e aplicarem, tá? Entenderem os impactos que isso tem e cada vez mais sendo impulsionado no nosso cotidiano. Não tem como voltar atrás, tá? Então, hoje tem pessoas que focam a sua vida profissional essencialmente nessa ideia de impulsionamento de marketing por meio das redes sociais, tá? É o que temos para o momento, como se diz. Seguindo um pouquinho, tá, pessoal? Então, entendendo um pouco o conceito, a ideia do conteúdo hoje é bem assim, bem pontual. Eu trouxe para vocês os conceitos, agora eu vou passar para vocês algumas das principais métricas, eu vou elencar algumas, tá? Depois eu dar uma pincelada ali nas ferramentas, tá? Depois eu vou passar um pouquinho sobre estatística e a gente vai fazer alguns exercícios. A aula de hoje é nesse sentido aí, até para que a gente não fique a noite inteira falando. A ideia é a gente pontuar, tá? E fazer vocês brincarem, entre aspas, aí um pouquinho, articulando um pouco essa parte de redes. Então, por favor, não me deixem somente eu falando aí, qualquer coisa, colabore. Então, pessoal, vamos lá. As principais métricas de redes sociais. O que são nesse sentido, esses elementos? São elementos que são avaliados, que são mensurados, né, nessa questão de métricas. Então, vai ter, por exemplo, engajamento,
qual que é o alcance da minha mídia social, da minha rede social, tá? Por exemplo, até eu comentei com vocês, qual que é o alcance da minha mídia social WhatsApp? E até eu tinha comentado, os chineses não usam o WhatsApp, usam o WeChat, né? Tá, então tem essa ideia de alcance, ela é distinta, ela foca diferentes públicos, né? Ou países, públicos, então dentro da diversidade das redes sociais. Por exemplo, hoje, quem usa Facebook, que público é? É um público mais jovem, um público mais velho? Quem usa Instagram é um público mais jovem, mais velho? Então, as mídias sociais, elas têm diferentes alcances. Então, quando você vai fazer um impulsionamento de marketing, é importante entender, conhecer esses princípios aqui, tá? Aqui a gente não vai passar para vocês entrar na parte de marketing. Se vocês pesquisar ou alguém tiver interesse mais próprio para aplicar isso, existe estatística disso que eu estou fazendo. Quer vender determinado produto, a melhor mídia social em detrimento, a favor, aliás, ao seu alcance, né, é tal. Então, você usa determinadas mídias sociais para determinados focos, né, ou grupos de clientes, né, que você queira atingir. Porque a própria mídia social, ela acaba segmentando, né, os determinados grupos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Aqui eu coloquei sentimentos, taxa de clique, conversão, crescimento por canal, tá? E segue, tá? Então, eu pensei, eu não vou falar de todas, eu coloquei algumas aqui só para a gente ilustrar. Por exemplo, tá? Engajamento, a taxa de engajamento, o que é, tá? Depois tem uns links aí que eu deixei, vocês podem pegar cada um deles aí. Só eu estou relacionando, acho que os principais aqui para vocês, tá? O que é a taxa de engajamento, tá? Então, está relacionado à quantidade de pessoas que se envolvem com a sua publicação, seja por meio de curtidas, comentários, compartilhamento dessa postagem. E a ideia, o objetivo é ser tida como lover mark, ou seja, a marca ou empresa favorita, né? Love, amada, tá? Então, quanto mais você conseguir chegar, quanto mais engajamento você tiver na sua empresa ou no seu produto, né, é melhor, porque pegar, por exemplo, Apple, é uma marca conhecida, uma marca desejada, nesse sentido, tá? Então, o engajamento uma das principais métricas da rede social nesse sentido, tá? Então, os seguidores, né? Tu monta um canal, tu vai estar inscrito lá no seguidor. Daí aqui eu coloquei até para entender um pouco dessa como é que se calcula essa taxa de engajamento. Então, o cálculo da taxa de engajamento normalmente ou seja, normalmente é preciso ver o número de interações, curtidas, comentários, compartilhamento, e dividir pelo número de impressões do alcance, tá? Um exemplo que eu coloquei foi o seguinte aqui, ó. Então, uma publicação no Facebook alcançou 4.500 pessoas, tá? E obteve, daí tem as variações, 665 curtidas, 254 comentários e 54 compartilhamentos. Então, você vai somar essas interações, né, a diversidade de tipos de interações, vai somar e dividir pelo total, que seria o alcance, né? Tu tem 4.500 seguidores lá, e desses 4.500 você teve, né, a soma aqui, ó, né, de 665, 254, mais 54 que tiveram, de alguma forma, alguma interação. E vai dividir pelo total, né? Então, a soma das interações pelo total do alcance, né, que tu tem nessa tua plataforma. Você vai chegar a um valor aqui. Que valor é esse aqui? Esse aqui é o percentual, ou seja, né, você tem 21,6%. Tá, mas o que quer dizer isso aí? Tá?
Esse aqui é uma taxa de conversão, por exemplo, de quanto você atingiu daquela postagem em percentual. Agora a pergunta que vem, é boa, é ruim ou não? Aí é muito relativo, aí começa a subjetividade. Por quê? Porque depois você vai ter que fazer comparações. Então, eu até coloquei aí, essa taxa serve de comparativo com outras publicações ou outras publicações de negócios parecidos. Então, esse aqui, por isso que a ideia de métricas, os aplicativos, os softwares, eles vão trabalhar muito essa questão de percentuais, números, tá? E eles fazem o quê? Eles fazem uma comparação. Então, por exemplo, eu fiz uma postagem, até depois no finalzinho eu vou tentar ilustrar para vocês algumas coisas. Isso aqui demonstra assim, fiz uma postagem de um determinado produto, tá? Ele atingiu esse percentual. Fiz uma segunda postagem, aí eu consigo, a partir daí eu consigo mensurar se ela teve um desempenho melhor ou pior. Então é muito relativo. Você faz comparações entre publicações ou você pode fazer um benchmarking, que é o benchmark, uma comparação com o teu concorrente. Né? Se o teu concorrente, como é que é a taxa de engajamento, né? De abrangência do teu concorrente. Então, você pode também usar essas estatísticas aí, fazendo comparação de benchmark. Tá legal? Então, são equações que tentam fazer mensurações dessas interações. Tá legal? Então, basicamente, a maioria, tem outros exemplos que seguem aí, vão seguir essa linha aí. Tá legal? Compreenderam mais ou menos? Tá? Aqui são os conceitos, aqui eu tentei dar um exemplo. Os outros até, acho que tem mais um ou outro exemplo. A gente vai ficar só mais no conceito, é só para vocês entenderem um pouquinho dessas metrias aí. Fique tranquilo que eu não vou cobrar na prova essas questões aqui. O exercício avaliativo que eu quero que vocês entendam é muito mais a nível de conceitos, tá? Até porque depois, essa questão mais de métricas, de valores, de estatística, isso aí todos os softwares, eles fazem praticamente automáticos, tá? Mas aqui é legal vocês entenderem um pouquinho a lógica. Daqui a pouco vocês mesmos vão, durante o curso, ou surge uma ideia lá para o TCC, de vocês fazerem algo relacionado a isso aí, de métricas ou algo similar, aí vocês têm que estudar e entender um pouco mais a fundo essas questões técnicas aqui, tá legal? Então, o engajamento é esse sentido aí, o conceito é nesse sentido, de quantas pessoas elas se envolvem nas publicações, tá? Então, a partir da minha abrangência, eu coloco lá uma publicação, 100% das pessoas curtiram, né? Pô, daí é a marca top, né? É isso que eu comentei aqui nessa... eu dou lá printo lá uma publicação, todo mundo curte. Aí é o sonho de consumo da marca, né? Não existe, né? Dificilmente vai ter 100%. Tá? Depois a gente vai ver outras métricas aí, outras métricas que são de rejeições até. Tá? Segundo, aqui não tem importância, tá, pessoal? É só conceito mesmo para vocês entenderem. É a questão do alcance, tá? Aqui o alcance, até eu coloco, a gente abre ele aqui, eu pintei um gráfico aqui para ilustrar para vocês. Até tem os sites aqui que eu tirei esses conteúdos, então vai ficar a dica aí para vocês pesquisarem. O que é o alcance conceitualmente falando? É o número, então, de pessoas que visualizam qualquer publicação da página ou canal. E como é que eu faço, como é que eu amplio esse meu alcance? Eu tenho dois tipos de alcance. O alcance orgânico, né, até eu fiz um parênteses e explico ele aqui, e o impulsionado ou pago. Tá? Então, vamos, antes de entrar, vamos lá. O que é o orgânico? Tá? O alcance orgânico ele consiste em saber quantas pessoas... consiste em saber quantas pessoas aqui foram atingidas
pelas suas, isso é uma correção automática, foram atingidas pelas suas postagens naturalmente, né? Postou lá no Facebook, puff, né? As pessoas que curtiram, compraram o produto, enfim, interagiram, tá? De forma natural, sem impulsionamento, ou sem que você pagasse. Aqui eu coloco assim, o grande desafio, né, até fazendo um parênteses, o grande desafio hoje do impulsionamento para o alcance aí, é essa dificuldade aí de você ter um alto índice orgânico, ou seja, para que você consiga atingir diferentes públicos, né, um público potencial, vamos imaginar numa questão de venda de um produto, é natural que você tenha que fazer pagamentos, ou seja, pagar para fazer impulsionamento desse marketing. Então, coloque, este é o grande desafio atualmente devido à competição. Boa noite, Luan. Devido à competição do impulsionamento de marketing pago. Então, como o Facebook, o Google, eles ganham? Eles ganham justamente porque eles têm os big data, as grandes plataformas deles, eles conseguem, a partir daí, fazer as minerações, o data mining, né, a mineração dos perfis ideais dos potenciais consumidores, e aí eles conseguem otimizar ou aumentar de forma muito significativa o alcance de uma campanha, tá? Então, aqui nesse gráfico, para ilustrar para vocês, eu coloco, ó, por exemplo, tu pega uma publicação. Eu fiz um recorte, até eu achei legal esse gráfico para vocês entenderem. Fiz um recorte desse site aí, ele tratava dessas principais métricas. Então, aqui o laranja escuro, tá? É quando eu pago, né? Eu pago para uma plataforma a diferença percentual, ó, a diferença percentual que ele atinge em comparação quando eu não pago. Aqui é orgânico, né? E aqui no laranja é quando eu pago, tá? Então, ele quis demonstrar que era um site que faz resultados digitais aí, demonstra a ideia de que o impulsionamento, né, para o alcance, quando pago, ele é muito mais significativo do que você meramente apostar lá na tua rede social, na tua página e assim por diante. Então, esse é uma outra das métricas, né, das principais que se tem. Então, a ideia do alcance. Então, toda empresa hoje, quando ela vende ou ela está exposta no e-commerce, na internet, né? Tem os seus produtos expostos, o sonho dela, o desejo dela é ter o maior alcance possível. Hoje o mundo mudou muito nessa perspectiva, né, de vendas. Você vende para o mundo inteiro, tá? Seja para o Brasil, tá? Se a tua empresa é local, tu tenta buscar uma abrangência muito maior. E como ter um bom alcance? Essa é a grande sacada, né? O grande desafio. Infelizmente, as plataformas hoje, cada vez mais, elas tentam segmentar isso aí para quê? Para ganhar dinheiro. É muito comum quando você vai lá no próprio Google, né? Você faz uma pesquisa, tá? Os primeiros resultados, eles são resultados pagos, né? Então, eles colocam lá os top 10, né? Quanto mais você for fazer impulsionamento de marketing pago, vai aparecer lá nas primeiras páginas. Então, o que acontece com o usuário? O usuário não vai lá para a última página, ele vai pegar os primeiros resultados, né? Dentro da primeira página, 10, 20 resultados, é o que geralmente ele clica. A partir daí, já tu não vai ficar pesquisando, tá? Então, é nesse sentido, ok? Qualquer dúvida ou complementação, mais complementação, por favor. Seguimos, tá? Próximo. Eu fui colocando aqui, tem várias, né? Outras metrias, tá? Mas, então, vamos comentando lá. Uma outra métrica é o sentimento. Então, essa aqui, essa métrica eu coloco ali, avalia a qualidade da interação.
ela é primordial para analisar, por exemplo, o feedback dos usuários e entender se a publicação está, de fato, agradando ou não. Então, lá na rede social, né, aqui publica alguma coisa, tem os comentários, então esse aqui é mais subjetiva, né? Você gostou, você pode usar outras formas também. Então, a ideia do sentimento é nesse sentido, se a tua marca, se o teu produto, ele está agradando. Então, muitas empresas, elas colocam lá, depois que você compra, avalia o produto, né? Que isso aí é um indicador muito interessante para influenciar novos compradores. Então, a ideia dessa métrica de sentimento é muito utilizada para indução no sentido de novas vendas. Então, alguém de vocês já comprou pela internet e avaliou produtos? Vamos fazer a pergunta aí. Alguém já comprou e fez avaliação, ou só compraram e nunca fizeram avaliação? Ou nunca compraram? Já compraram? Dependendo da plataforma, do site que vocês compraram, às vezes vem um e-mail, aí tem vários critérios, muitos até a questão da entrega, tu tem às vezes um questionário, né, com algumas questões. Essa ideia que alimenta, né, é um exemplo, é claro, alimenta essa perspectiva do sentimento, tá? Uma métrica que avalia a qualidade das interações, tá? Estou dando um exemplo de venda de um produto, tá legal? Por isso que quando o Luan só comprou, muitas vezes o feedback é mais importante, é claro, para quem vai comprar, né? Eu geralmente, não sei vocês, quando vocês estão comprando um produto pela internet, vocês analisam, outra pergunta, vocês analisam ou não dão bola para os comentários de quem já comprou os produtos? Pergunta, vocês analisam comentários de antigos compradores? Então, a partir de agora, vocês têm que dar os comentários. Brincadeira, não. Mas vejam que é uma prática que a gente tem, a maioria tem. Eu também. É um produto que eu conheço pouco, principalmente, não conheço a marca, ou não necessariamente, ou necessariamente eu conheço a marca, mas não conheço o site. O que a gente faz? A gente vai lá e verifica quem já comprou e verifica as qualificações. O Mercado Livre, né, o Scambo, usam muito essa perspectiva aí do sentimento, a qualificação, né, a gente chama dos vendedores. Tá legal? Aqui eu coloquei a outra métrica, né? Taxa de clique, do inglês lá, CTR, tá? A taxa de clique indica a porcentagem de vezes que as pessoas visualizaram seu conteúdo e clicaram nela. Então, quando a gente posta um negócio lá, o cara quer 1000 cliques lá, quer ter um alto índice. Essa é uma taxa bem interessante, né, que as mídias sociais implementaram para dar esse feedback, dar essa mensuração aí em termos de feedback do que está acontecendo com relação às postagens. E aqui eu coloco, então, para verificar, também é um exemplo similar ao anterior, tá? Para verificar o CTR, basta ver o número de cliques da publicação e dividido pelo número de impressão. Ou seja, aqui, um exemplo, uma empresa enviou um e-mail. Aqui existe muito essa técnica aí de envio. Então, dando o exemplo do envio do e-mail, né, para 500 pessoas. Tá? Selecionou lá 500 potenciais clientes, né? Desses 500 e-mails enviados, 250 pessoas abriram o e-mail e 24 clicaram no link. Então, tu abriu o e-mail e, além de abrir, daí tem um link que vai fazer o impulsionamento, vai direcionar para uma outra página. Então, 24 clicaram no link que estava no corpo do texto, tá? Então, a taxa de cliques aqui, qual seria? Você vai pegar, né, as pessoas, não o total, um pouco diferente da abrangência anterior lá, mas você vai pegar aqui a taxa de conversão, então são as 250 que abriram, tá?
e quem clicou, tá? Então, a continha aqui é ao contrário. Você vai pegar 24 que efetivamente clicaram, né, dividido por 250 vai te reportar a taxa de clique, tá? Então, tem programas lá, a gente passa alguns aí para vocês, tem programas que conseguem mensurar isso, quantificar essas interações, tá? Então, aqui o percentual, né, o percentual, a porcentagem de interação, de cliques, enfim, transformando em porcentagem, é 9,6. Então, de um volume, né, em tese de 500 e-mails, né, que eu mandei, tá? 250 pessoas chegaram a abrir, a taxa de conversão em tese seria 9,6, tá? É boa, é ruim? Isso tudo é da mesma forma que eu falei anteriormente. A gente vai ter que fazer, nós vamos ter que fazer uma comparação com outros índices, tá legal? Mas assim, se pegar, vamos pegar um modelo tradicional de marketing direto, antigamente, tipo, mala direta que a gente usava aí, a mala direta, ela tem uma taxa de conversão, e está acima dessa taxa, uma taxa de conversão de 1,5% a 3%. Então, fazendo uma analogia bem, até rudimentar, né? Entre essas técnicas de mala direta, que seria uma espécie de mala direta, né, de envio em massa, esse retorno seria até significativo, muito, muito bom, tá legal? Então, o percentual, ele serve para quê? Para você ter um parâmetro, e a partir desse parâmetro você vai fazer comparações estatísticas com outros exemplos, outras demandas que vocês tiveram. É a título de exemplificação. Então, ok? Sentimento e taxa de clique, mais duas, tá? Aqui, como eu falei para vocês, entender um pouquinho de cada uma dessas métricas aí que a gente está passando. Conversão, também pensei um gráfico aí para entender um pouquinho. A conversão é o quê? Tá? A conversão é muito importante, é o desejo, é o sonho de consumo das empresas, vamos dizer assim. O que é a conversão? É qualquer ação desejada por uma empresa. Tá? Qualquer ação desejada por uma empresa. Em tese, quando eu estou pensando em vender um produto, a minha conversão é a quantidade de vendas. Tá legal? Então, por exemplo, mas claro, a métrica aqui é ampla, tá? Vai depender. Quando eu posto, por exemplo, eu posto lá na minha lifetime lá no Facebook, no Instagram, uma mensagem, né? Qual que é a minha expectativa de conversão? Quanto mais colegas ou seguidores da minha rede social dá lá o like, né? Simplesmente o cliquezinho o meu desejo de conversão. Mas o conceito é aqui, você, a empresa, o usuário, ter atendido lá ter atendido o máximo possível a tua taxa de conversão. Então, qualquer ação que você desejar, né, Então, por exemplo, um pedido, eu criei uma página, um blog, eu tenho na minha página da minha empresa, eu tenho pedidos. Então, a conversão é a quantidade de pedidos que vai ser feito, né? Ou ligações telefônicas. Coloquei alguns exemplos aqui. Ou eu estou fazendo uma pesquisa, tá? A minha taxa de conversão é quantas pesquisas foram feitas. Eu mandei lá para os 500 e-mails, né? Quanto maior a taxa de conversão, né, melhor para mim, tá? Então, a conversão é nesse sentido, tá? Venda de produto, que eu coloquei, etc, etc. Então, a partir de uma quantidade de... aqui que eu coloquei, conversões, tá? Cliques na mensagem, e aqui seria uma estimativa em percentual, né? Tá bem, é só para ilustrar, a partir dos links aqui, eu tive as minhas taxas de conversões, tá? Então, quanto maior a minha taxa de conversão, né, melhor para mim como empresa, melhor para mim como usuário lá, eu vou me sentir mais
prestigiados e assim por diante. Tá legal? Então, a conversão é uma das métricas mais almejadas ou desejadas por todos nós, né, de certa forma. Tá? Quanto mais conversões, melhor. Tá? Porque muitas vezes você tem, vamos dizer assim, você publica, mas você não tem, você publica lá vamos pegar no YouTube. Vocês podem observar lá, você tem os likes e tem as visualizações. Tá? Você tem, a visualização é uma métrica, sim, mas ela não tem um impacto tão significativo do ponto de vista comercial do que um like, do que um comentário. Por exemplo, esses sites de influenciadores, porque eles insistem, deixa o seu like, deixa não sei o quê. Então, eles monetizam as suas páginas, eles ganham efetivamente, em termos de publicidade, a partir dos likes e dos comentários. Quanto mais interações na plataforma, no canal dele, é melhor. É a ideia da taxa de conversão. O simples fato de você visualizar é interessante, sim, mas ele não gera monetização nesse sentido. Então, muitas vezes, quando eu quero fazer eu empresa, vamos dizer assim, quando eu quero fazer um impulsionamento de marketing, eu vou selecionar os influenciadores que têm mais curtidas, mais interações e assim por diante, porque eu sei que há um engajamento muito maior por parte deles, tá? Então, o fato de visualizar talvez não me diz muito no sentido de que a pessoa ficou por um período de tempo tão grande naquele espaço, tá? Então, seguindo aí. Ok. Tranquilo, pessoal? Estão sobrevivendo aí? Estão ainda na sala? Ninguém mais está na sala. Já estavam dormindo, né? Acordei vocês. Ok, pessoal, fechando. Já vamos começar a brincar daqui a pouquinho. Então, eu pontuei. Como eu falei para vocês, a ideia é colocar alguns links aqui. Vocês têm que ter essa cultura. Tá? Até a ideia é bastante nesse sentido, de vocês também buscarem se aprofundar a partir do que a gente pontua para vocês. A função do professor é muito mais de indicar caminhos do que passar conteúdos, né? Até porque hoje vocês conseguem acessar tudo que é conteúdo, às vezes até com muita propriedade, em algum vídeo e coisa do gênero na internet. Fechando, e também eu não vou agora me deter muito, coloquei outras métricas aqui, eu tirei desses links, então tem pelo menos três links, se vocês procurar na internet sobre métricas de redes sociais, vai vir um monte de coisa, tá? Elas se repetem, as principais são essas que eu coloquei, né? E mais essas que eu pontuei aqui, querendo ou não. Então, a questão de tráfego é importante também, o crescimento por canal, que comentava lá, o YouTube é um dos... a gente percebe muito nesse sentido. O que acontece? Você tem métricas que conseguem estabelecer o crescimento desse canal. Então, às vezes você tem um canal lá que ele tem 5.000 inscritos, tá? Mas ele não cresce mais, tá? Ele estagnou. Então, dependendo do produto, da tua necessidade de impulsionamento de marketing, você quer um canal, né, que cresça. Ou ainda outro aspecto, às vezes você percebe que um canal está em franco crescimento, né, e você consegue fazer uma parceria de baixo custo. Tá? Então tem várias técnicas, como eu falei para vocês, esse mundo, vou chamar de mundo, esse mundo das mídias e redes sociais, é muito interessante e deixa aí para vocês se aprofundarem. Vocês podem, inclusive, de forma pessoal, pensar algo assim bem inicial e começar a gerar renda passiva. O que é uma renda passiva? É algo que você vai ganhando lá sem muito esforço, né? A gente tem vários exemplos até de colegas de vocês aí que passaram nos cursos que têm canais e ganham dinheiro influenciando vendas, né? Então a ideia dos canais é nesse sentido, o crescimento do canal é interessante. Você pega às vezes um canal
alguém iniciou um canal e você percebe que esse canal está crescendo, tá? O que acontece? Você vai lá, fecha uma parceria com essa pessoa, ó, tem um produto tal, a minha empresa tal, estou falando nesse sentido mais corporativo, você fecha uma parceria. E como esse canal vai crescer, né, quando você fecha a parceria no início, provavelmente a pessoa vai cobrar pouco. Depois, o custo vai sempre aumentando, uma parceria já tá feita, né? Então, tem muitas estratégias que se pode fazer, tá? Então, a ideia de crescimento de canal, a métrica de visualizar isso, serve um monte de coisa. O exemplo que eu dei é nesse sentido, tá? Mas serve para você também, como dono desse canal, para ver se ele tem que mudar, se não tem que mudar, tá? Outra métrica interessante é custo por resultado. Quando a gente faz a questão do alcance lá, pago, né, não mais orgânico, então é uma métrica que é interessante apurar. Visualizações de vídeo, comentei também, o próprio YouTube consegue, até outras redes, o Instagram, se você visualiza, não visualiza, ele consegue fazer essa contagem, né, essa métrica aqui, curtidas, tá? E também taxa de rejeição, uma métrica que é importante, né? Às vezes você tem um canal, vamos pegar de novo o exemplo lá da venda. O produto não era o que eu queria, demorou para chegar. Então, a taxa de rejeição, ela também é importante para você corrigir processos, problemas que você está tendo, né, principalmente no sentido comercial, a questão de vendas. Então, a taxa de rejeição é uma métrica muito interessante, tá? E tem outras, tá, pessoal? Então, fica a dica fica aqui, você dá umas pesquisadas tanto nesses links aqui, tá? Daí a gente fecha essa parte das principais métricas, tá legal? Ok? Então, entendido o que é uma métrica e o conceito de métrica é medir, tá? E quais as principais métricas? Então, a gente tem uma infinidade de métricas aí, desde levantar a questão do alcance, tá? O engajamento, a gente buscar verificar o sentimento que as pessoas têm com relação àquele site, a questão do clique, né, das curtidas, visualizações e, enfim, as demais questões aí de métricas que possam ser mensuradas a partir de uma rede social, de uma mídia social. Ok? Seguimos, então, pessoal. Aqui, pessoal, ia ser muito extenso, tá? E na verdade, a gente poderia instalar ou aplicar alguma dessas ferramentas. Talvez, se a gente tivesse presencial, a gente poderia ver, mas não vejo muita aplicabilidade. A ideia é só comentar com vocês e vou mostrar uns sites aí, tá? Ferramentas. Então, de tudo que a gente falou aí, tá? Das métricas, tá? E dos tipos, como é que eu faço para saber isso, professor? Tá? Tem uma infinidade de sites, né? Aliás, de ferramentas, tá? Gratuitas e pagas, tá? Que fazem todas essas estatísticas aí para vocês. Tá? Para vocês, eu digo, para uma empresa, claro, quem quiser fazer pessoalmente, sem problema. Mas as empresas, né, as agências de marketing, elas trabalham alinhadas, né, com esse tipo de estatística. Elas fazem e te entregam. Não, elas conseguem fazer apurar esses resultados a partir dessas ferramentas, tá? Então, eu coloquei aqui um link a 45 ferramentas gratuitas, tá? Eu vou compartilhar a página que já mostro para vocês. E um outro link, 7 ferramentas, aqui nem... 7 ferramentas para a sua agência, né, gerenciar as redes sociais. Aqui do ponto de vista que nem eu falei para vocês, você monta lá uma agência de marketing, né, e você você vende
você vai fazer o marketing das empresas e vendo o impulsionamento de marketing para essas empresas, você tem que mostrar, né, para os seus clientes como é que anda as coisas. Então, você usa essas ferramentas. Deixa eu só mostrar aqui algumas. É o que eu falei para vocês. Eu acho que tem que fechar aqui, depois voltamos. Várias ferramentas, dependendo do foco, do produto, do segmento, aí você vai ter uma ferramenta mais adequada ou não para a tua aplicação, tá? Então, tem algumas aqui. O Google traz essa ferramenta, Google Analytics, bem interessante. Deixa eu me lembrar de algumas, descendo aqui. Essa aqui também é muito conhecida. Então, vai depender da necessidade. Aqui a gente não vai, só estou pontuando para vocês. Tem uma infinidade de ferramentas. E ela vai traçar as estatísticas para vocês, de como é que está sendo todas os tipos métricos, vocês acabam apurando a partir daqui, estatisticamente. E essas ferramentas, elas trazem também esse comparativo estatístico, né? A partir por exemplo, tu tem 5 mil usuários no teu Facebook. Quando você starta uma campanha, um produto, qual que é a taxa de alcance, tá? Qual que é a taxa, né, de conversão. Então, essas ferramentas, elas trazem para vocês nesse sentido. E, além disso, elas trabalham também com campanhas, por exemplo, campanhas de marketing. Vocês devem observar muitas vezes assim, você recebe uma mensagem, depois de 3, 4 dias recebe de novo uma outra mensagem relacionada àquela anterior, mas, então, essas agências de publicidade, elas têm toda uma metodologia para fazer as respectivas campanhas, né, até para tentar gerar uma conversão mais elevada. Então, é algo que as próprias ferramentas auxiliam, tá? Então, tem várias ferramentas nesse sentido aí, tá? Então, para quem, como é muito genérico essa parte aqui de métricas, ela contempla a disciplina de vocês, e eu entendo que ela é muito mais direcionada para quem está ligado à parte de marketing de uma empresa, não que vocês não possam, né? Então, fica a dica aí para vocês conhecerem, e daqui a pouco, se alguém precisar, se aprofundar em termos de uso, né? Usar alguma dessas ferramentas. Então, para cada tipo de mídia social, né, vai ter uma ferramenta mais específica, mais adequada. Então, aqui não caberia, seria bastante complexo, a gente teria que pegar várias ferramentas ou relacionar as principais mídias com algumas dessas principais ferramentas aqui, tá legal? Então, por exemplo, pegando aqui esse aqui, ele está mais direcionado aqui para o Facebook e o Twitter. E aí vai, né? Cada um, né? Esse outro aqui, ele inclui Facebook, né? Então, uns são mais abrangentes, outros são mais específicos. Estão entendendo um pouco essa ideia de ferramentas, pessoal? Então, entenderam a ideia? A gente não vai focar em nenhuma, mas é só para vocês conhecer ou entender como se faz ou como se analisa a parte de métricas por meio de alguma ferramenta. Visualmente, por exemplo, lá na nossa página, tem lá uma página, visualmente você tem, por exemplo, você tem o like lá na tua página, assim por diante. Eu fiz ok, pessoal, entendido um pouco dessa parte de ferramentas que eu coloquei, né? Então, tem essa página aqui, aqui, se não me engano, é isso aqui, abri algumas. Aqui o ranking das redes, as métricas aqui, então naqueles links que eu deixei para vocês, eles trazem mais conhecimentos, aprofunda mais os tipos, tá, de métricas aqui, tá, eu passei para vocês, ó, tá, e a parte de ferramentas, uma dica, tá, eu até fiz um teste, um impulsionamento aqui deixa eu pegar aqui no Amazon, e fica uma dica, daí aqui já abro um parênteses para dar uma dica de monetização de páginas, ó, pessoal, uma ideia para vocês
daqui a pouco, vocês que já estão interagindo, se alguém não... por exemplo, o Amazon, até eu deixei esse livrinho aqui lá na minha página, depois o exercício que vocês vão fazer, vocês vão entender um pouquinho, como é que eu posso criar uma renda passiva até, ou monetizar a minha página, tá? Então, o Amazon ele tem um canal lá de associados. Então, eu montei semana passada só para exemplificar aqui para vocês, tá? Então, eu publiquei alguns livros, tá? Inclusive, hoje eu publiquei um, tá? E você cria o canal, tá? E a partir daí, você se torna uma espécie de vendedor, entre aspas, do Amazon, tá? E aquela ideia de estatística, ó. Então, eu pego e gero os links, ou direciono nas minhas redes sociais, né, ou nas minhas páginas, eu crio links de produtos, tá? Deixa eu pegar aqui o que eu fiz aqui, ó. Eu entrei lá no Amazon, tá? Criei, por exemplo, mídias sociais, aquele livrinho lá que eu, tá? Pesquisei, por exemplo, por um determinado livro, tá? Peguei aqui, estratégia, não sei o que, não sei o que. Eu crio o link, tá? Estou dando exemplo de um livro, tá? Aqui a ideia é para vocês entenderem esse impulsionamento de marketing para monetização de páginas de sites, tá? Aí eu posso, deixa eu ver aqui, tá? Posso criar o link aqui e eu posso compartilhar ele. Eu vou pegar esse que está aqui, ó, já pronto, né? Eu posso vir aqui, ó, né? Montar ele, ó. Eu criei um código para mim e eu posso vir aqui, o que eu fiz, e posso compartilhar, só para vocês entenderem o que eu fiz, tá? E mostrar a questão estatística aí para vocês. O próprio Amazon, ele já te traz algumas estatísticas. Aí eu venho aqui, ó, né, e coloco algum comentário, mando lá para o Facebook. Não vou fazer, que eu já fiz isso aqui, tá lá na página, tá? Posso mandar para o Twitter, posso copiar e assim sucessivamente, tá legal? E aqui, ó, nessa página aqui, ó, tá? No momento que você é um associado, então tem um relatório. O que eu quero mostrar efetivamente é isso, tá? Relatório de ganhos, tá? Então, o que o pessoal está fazendo para monetizar? Para monetizar uma das questões, além de impulsionar a partir de influenciadores, né? Como você é você tem um canal do YouTuber, você é um YouTuber. Então, o que eu fiz? Eu criei foi semana passada, só para mostrar para vocês, tá? Não monetizei essa ideia, não é bem essa ideia, tá? Mas só para vocês entenderem a questão de estatística, ó. Então, na medida que você compartilha, aqui eu tenho a quantidade de pessoas que clicaram no respectivo produto, tá? O que acontece? Aqui só tem os cliques. Se alguém clicar no produto, entrei lá no Facebook, vamos ver se eu abro no Facebook aqui. Tá? Aqui segue uma dica para vocês, tá? Vou entrar aqui no meu Facebook, tá? Ó, eu publiquei hoje a dica de leitura para vocês, ó. Se alguém vier aqui, tá? Clicar nesse link, ele vai direcionar lá direcionou no caso eu já estou logado, mas vocês e comprar esse livro a partir daquele link, o que vai acontecer? Você acaba monetizando, ó, você começa a ter ganhos. Tá legal, pessoal? Então, aqui fica uma dica, a questão estatística, a ferramenta, né? Eles gerenciam aqui, ó, ganhos, cliques. Então, o próprio Amazon, ele tem essas ferramentas de relatórios embutidas nele. Tá legal? Essa somente foi para fechar essa partezinha aqui do... Deixa eu ver se eu vou postar por aqui. A tela está compartilhada, né, pessoal? Estão visualizando? Então, né? Conseguiram visualizar? Tá. Então, o que eu quis mostrar aqui é só uma ideia dessas ferramentas, né? Tem ferramentas que você baixa, tá? E tem alternativas dentro dessa parte de métricas, de mídias sociais. O que você pode fazer também, você tem já um canal, você pode explorar esse teu canal se você tem seguidores. Então, aqui, entre parênteses, a dica
de criar ou monetizar, ou criar uma renda passiva daqui a pouco. Vocês têm um grupo, a rede social de vocês, ela é ligada a determinados produtos. Então, daqui a pouco você se associa, eu dei o exemplo da Amazon, que é bem interessante até. Daqui a pouco você consegue monetizar a partir desse canal aí da Amazon, tá? Aqui, tá? Então, dentro dessa questão de ferramentas, tá? Tanto eu tenho ferramentas que eu baixo, ou eu tenho sites que conseguem, já fazem esse gerenciamento, tá? Então, aqui a gente não vai abrir nenhuma, fica a dica aí para, dependendo da mídia social que vocês mais utilizam, vai ter uma ferramenta mais específica ou mais adequada para que vocês consigam fazer esse gerenciamento das métricas. Tá legal? Show? Certinho? Beleza, então. Já estamos concluindo aí, já vou dar exercício para vocês fazerem, a gente vai fazendo meio junto. Ok, pessoal. Estatística, eu também, para fechar essa parte de métricas, eu achei interessante trazer para vocês alguns dados estatísticos, a gente já trouxe um pouco, e aqui então para complementar, em termos de usuário ativos, plataformas, tempo, influenciadores, dispositivos e assim por diante, e a gente fecha essa partezinha aí, tá legal? Então, com relação a usuários ativos, eu tirei desse site aqui, né, o Berlum, né, então, é muito dinâmico, para vocês entenderem, ó, por exemplo, esses valores aí são referentes a 2019, hoje já mudou, e eu acredito que vai dar um salto quantitativo em termos de inserção estatística das mídias sociais, tanto das mídias sociais como da própria uso da internet e outros recursos tecnológicos, por conta desse período que a gente está passando, a gente percebe nitidamente, tá? Mas aqui nós temos, então, alguns dados bem interessantes para vocês ficarem ligados, tá? Com profissionais da área. Tá? Então, vamos imaginar aqui, já comentei com vocês lá na parte das redes, usuários ativos diariamente. Então, o volume de usuários ativos diariamente, tá? Então, nós temos uma média de 7 bilhões de pessoas aí no mundo, mas diariamente, ó, pegar o mundinho aí, ó, pegar lá, pegando o mundinho, nós temos diariamente, né, pouco menos da metade das pessoas, 42% da população. Claro, esse dado aqui é de 2019, mas isso não é o dado de quem está conectado à internet, é o dado que está conectado ativos, né, diariamente. Então, de pessoas usam ao menos uma rede social, né, 3,2 bilhões, o número de 42%. Então, tem um espaço muito grande para crescer ainda, tá? E esse espaço, por incrível que pareça, ele deve ser atingido de forma muito rápida, de uma forma muito vertiginosa. Tá? Estima-se que até 2025, daqui 5 anos, e eu acho que esse tempo não é necessário, nós vamos ter praticamente 100% da população mundial conectadas na rede mundial, conectadas na internet. Quando a gente fala conectada na internet, ela obviamente vai estar conectada na internet e estará conectada em alguma rede social, em alguma mídia social também, diretamente. Por isso da importância de entendermos um pouco esse impacto das mídias sociais. Então, os canais hoje que propulsionam muito essas questões, né, de comércio e tal, estão convergindo muito para as mídias sociais, tá legal? Então, existe uma infinidade de mídias sociais, né? Então, esse nicho ele é fragmentado, tá? Por isso, dependendo do produto, novamente o que eu já falei, dependendo do produto, dependendo da necessidade, dependendo do teu serviço, é um tipo de mídia social que você vai ter que direcionar, tá? Seguindo, quem usa, aqui deixa eu reduzir um pouquinho,
Estão visualizando legal? Tá pequeno. Se vocês precisarem aumentar, tem um lá no cantinho, se vocês clicar, tem uma lupazinha, se vocês não conseguirem visualizar esses valores aqui, tá? Usuários das redes sociais. Olha que interessante aqui, ó. E isso também deve ter mudado muito agora durante esse período de pandemia, tá? 94% dos usuários das plataformas sociais aí são milênios, né? Pessoas que nasceram depois dos anos 2000 aí. 77% é geração X, tá? E 48% é esse público aqui, baby borns, tá? Na verdade, como eu falei, esses valores podem diferenciar, mas eles estatisticamente se equiparam. Obviamente, a exclusão digital, né, ou a inclusão digital, ela é muito mais forte nas gerações mais novas do que nas gerações mais velhas, tá? Mas está mudando muito, está mudando muito. Nós temos, abrir um parênteses, nós temos aqui na própria UNOESC, nós temos umas turmas que a gente trabalha, a UNIT, né, a Universidade da Terceira Idade, e a gente percebe o quanto essas pessoas estão se inserindo ao uso dessas plataformas tecnológicas, né? O Zap Zap, como eles costumam falar. Outro dado interessante, olha só, tempo gasto nas redes sociais. Claro, daí a gente poderia estratificar por segmento, né, de perfil, mas em média, então, olha só, 2 horas e meia praticamente é a média de utilização diária das redes sociais, ou seja, as pessoas ficam em média 2 horas e meia, né, em redes sociais. Se pegar os milênios, eles ficam 24 horas em redes sociais. Brincadeira, né, pessoal? Vocês não desgrudam do celular. Certo? Então, aqui é o tempo, né? Então, são questões de perfis, tá? O tempo gasto é interessante. A gente percebe que quanto mais nova a geração, mais conectada, mais tempo de conexão ela está. Ela acostumou-se já a ficar praticamente conectada por um bom tempo, ou um longo tempo. Tá? Isso é só uma média de todos esses grupos aí. Influenciadores aqui, ó, tá? Os influenciadores, eles ajudam, então, a imagem da marca. O que são influenciadores? É alguém que tem um canal com bastante visibilidade, e aquilo que eu já comentei com vocês. E a partir desses influenciadores, vocês conseguem vender produtos, tal. Então, e tem uma estatística aqui, ó, 54% fazem decisões de compra com base na recomendação de influenciadores. Por que está se tornando tão interessante a questão das mídias sociais? É nesse sentido. Então, você tem um canal lá de streaming de um joguinho online, não sei o quê. Então, o que você ganha jogando online? Na verdade, se você tem muitos seguidores, você ganha o quê? Você consegue monetizar a tua plataforma a partir disso aqui, ó, tá? Como tem uma estatística que diz que mais da metade das pessoas compram por influência, então você tem lá um canal, você diz, compre essa caneta, né? Ela é muito boa. Eu comprei já e gostei muito. Quer dizer, quem é teu seguidor, ele vai confiar na tua indicação. E é assim que as empresas impulsionam a sua venda, né? Elas conseguem gerar uma conversão alta, né? Gerar mais conversões por meio da utilização de influenciadores, tá? Isso é bem trivial, é bem básico. Acredito que muitos de vocês sabem, e se não sabem, ou às vezes até alguns de vocês já são influenciadores, né? Alguém de vocês tem um canal aí? Canal e já vende, já faz isso que eu estou falando? Ninguém? Alguém? Não? Sim? Eu acho que eu estou sozinho na sala.
Ninguém. Ninguém ganha dinheiro pela internet ainda? Ah, ainda não, Gilberto Marcial. Então fica a dica aí que eu dei para vocês. Vocês podem começar devagarzinho, ir lá no Amazon, criar lá o se associar e brincar aí, quer dizer, desde pequenininho já, brincando, tá? Mas assim, é um nicho de mercado que está crescendo muito, tá? Essa ideia de influenciadores, eu até, se me permite abrir um parênteses aqui, talvez vocês conhecem, nós tivemos um aluno, temos um aluno, aliás, ele está concluindo, é, o Mandavali, talvez vocês conhecem pelo Okina. Alguém já ouviu falar num tal de Okina? Já ouviram? Ele tem uma plataforma de vídeo, de streaming e tal, ele é aqui da região, aqui de Guarujá, e ele é um influenciador, ele ganha dinheiro, ele joga de forma online, ele começou, né, eu até dei aula para ele semestre passado, e o que ele fez? Ele começou a jogar online, foi indo, foi crescendo, tendo seguidores, teve uma oportunidade lá num determinado momento, até eu pedi para ele contar o case para o pessoal que estava na mesma disciplina, e mais ou menos nesse sentido, ele começou bem, né, brincando, e se tornou um influenciador, não sei, hoje nem acompanhei mais, mas ele ganhava, ele monetizava, então, de várias formas. Uma, a partir como ele fazia, ele orientava como jogar, né, um determinado jogo, aí não é o caso. Depois, no momento, ele tinha a audiência online, tá? Então, naquele momento, ele fazia impulsionamento de marketing. Como é que funciona? Tu está ali jogando, que nem eu estou dando aula aqui. Aí eu chego, pessoal, dá uma paradinha agora, volto daqui a pouquinho, fica aí 2 minutinhos e eu coloco uma propaganda de uma empresa. Ou seja, eu cobro de uma empresa para fazer essa divulgação. Estou dando alguns exemplos que ele comentou. Outra forma de impulsionamento de marketing que ele faz, ele tem um canal no YouTube. Ele edita os vídeos que ele fez, posta lá no YouTube, tá? E você já deve ter assistido vários YouTubes, né? Que vem aquelas propagandas no meio. Aquelas propagandas são impulsionamentos de marketing. Ou seja, o simples fato de você, no teu canal, a pessoa assistir, você monetiza. O que é? Eu ganho, exemplo, né? Não é eu ganho 2 centavos para cada visualização da propaganda inteira. E cada clique naquela propaganda eu ganho mais 10 centavos. Então, assim, como a ideia da redes, da internet, ela tem a concepção de escalabilidade, parece pouco você ganhar 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, tá? Mas se você tem uma escala de 10, 20, 30, 500 mil seguidores, e lembra das taxas de conversões que eu passei para vocês? Se eu tenho uma conversão lá, eu tenho 10 mil, se 5%, né, dessas pessoas clicarem, né, 500 pessoas clicarem, olha o volume que eu vou ter de conversão. Então, essa é a ideia dos influenciadores, eles têm um forte poder de decisão de compra do seu grupo, ou seja, dos seus seguidores, tá? Então, as empresas se deram conta de que a taxa de conversão é muito maior você investindo em plataformas, né, investindo em influenciadores, do que você pegar e pagar uma propaganda lá num canal de TV aberto, tá? Então, acompanhando um pouquinho esse raciocínio, o que está acontecendo no mundo moderno agora? Esse é o grande pavor das mídias convencionais. Ao invés de eu pegar e gastar o meu dinheiro, eu, empresa, sempre entendo assim, a minha empresa, gastar dinheiro para colocar uma propaganda lá num jornal, vamos escancarar aí, num jornal físico, impresso, né, eu pago lá X valor. A taxa de conversão daquele canal, um canal, né, um canal de mídia lá impresso, é muito menor do que eu escolher, por exemplo, um influenciador, dependendo do tipo de produto, eu vou escolher um influenciador ligado nessa área, e eu pago para ele um valor X para ele fazer a propaganda para mim lá naquele canal. Eu vou ter uma taxa de conversão de 54%, ou seja, não é essa taxa de conversão, mas
Aqui é o índice de que 54% das pessoas, elas compram por intermédio de um influenciador, tá? Então, esse é um campo, um segmento bem interessante, vocês que são ainda muito jovens, para estudar, para começar devagar, para ficar ligado nessas questões, tá? Criar daqui a pouco os canais, tá? E seguir à frente, tá legal? Ninguém de vocês tem o seu canal ainda aí, pelo que falam, depois a gente vai brincar um pouquinho. Dispositivos escolhidos pelos usuários, tá? Então, aqui é uma outra questão bem interessante, que 54% dos usuários de redes sociais acessam as plataformas via dispositivos móveis. Aqui não tem, até tem um vídeo que fala assim, se você está pensando num negócio, você pensa num negócio, e esse negócio, ele não vai funcionar em dispositivo móvel ou smartphone, esqueça o negócio. Percebo que nós estamos aí com 50% de usuários de redes sociais que acessam dispositivos móveis, tá? Então, qualquer negócio que você pense para o futuro, tá, pessoal? Ele tem que ser pensado numa convergência para dispositivos móveis, tá? Então, por isso mesmo, 80% do tempo de utilização das redes sociais vem desses dispositivos. Então, 80% do uso das redes, hoje talvez essa estatística muda um pouquinho, pelo tempo que a gente, esse período, o pessoal, até li uma reportagem que o pessoal voltou a usar um pouco desktop e tal, por conta da cena, mas isso é muito transitório, tá? É fato que as pessoas e os negócios, eles tendem e vão convergir cada vez mais para a questão do mobile, dos dispositivos móveis. Então, isso é algo que tem que sempre ter. Vocês que são profissionais da área, vocês vão estar focados na área, vão desenvolver soluções e produtos para a área de tecnologia, vocês têm que estar sempre ligados nessa premissa. Pelo menos até então, há uma convergência para isso. Tá legal? E por fim, pessoal, então a gente termina aqui. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade? Vocês estão muito quietos, eu acho que não tem ninguém na sala. Tem alguém na sala? Tranquilo? Então tá beleza. Agora então vamos trabalhar, tá? Em termos de conteúdo, pessoal, então, novamente, a parte da próxima aula da avaliação, tá? Fechando aqui, tá? É o que a gente passou desde a parte de HTML, então vai ter uma parte um pouco mais conceitual lá no início, a parte da internet, que eu passei para vocês. Lembram lá dos protocolos, tá? Esse é conhecimentos gerais que vocês têm que ter. Aí nós viemos para a parte de HTML, um pouquinho de conceito de HTML, tá? Depois a gente entrou na parte de redes, mídias sociais e a parte de estatística. É bem tranquilo, não é muita coisa, então o conteúdo é basicamente isso. Aula que vem a gente vai fazer uma avaliação, tá? Uma provinha online ali no portal, como vocês já fizeram, tá legal? Com base nesses conteúdos aí que a gente passou para vocês, tá? Agora, a ideia agora é a gente brincar um pouquinho. Eu fiz algumas sugestões aqui, ó, tá? De atividades, pessoal. A ideia é a gente tentar interagir, tá legal? Deixa eu só... Uma das primeiras, eu vou passar todas aqui. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Duas atividades, duas macroatividades, tá? Dentro da primeira, eu gostaria que vocês fizessem 4 cadastros ou 4 atividades. Já explico e vou pular lá para a segunda. E a segunda, eu criei lá um fórum, tá? Que daí vocês vão poder usar o que vocês fizeram da outra aula. A ideia é pesquisar, né? E postar nesse fórum, né? Uma mídia social que vocês não conhecem, acharam legal, não conhecem, né? E postarem lá, por exemplo, o WeChat, nunca ouvi falar, não sei o quê, tanto que eu dei para vocês fazerem isso. Então, cada um pode ser repetida sem problema, mas efetivamente essa aqui, ó,
efetivamente, ops, não era para isso ficar em cima. Efetivamente, vocês, pode ser uma ou duas, fiquem à vontade. Qual que é o objetivo dessa atividade? É para vocês, dentre o rol de mídias sociais existentes, né, vocês pesquisarem um pouco e daqui a pouco ler alguma mídia lá legal, que vocês acham legal, e postarem lá, é uma coisa bem breve. O WeChat, por exemplo, para que serve? Isso, tá? E o link dela, o link com mais informações dessa mídia. Estão entendendo? Até para os colegas, daqui a pouco, eu sinceramente não conheço todas, né? A gente faz um loop geral aí, como eu falei para vocês, depende da região, do grupo, do país, cada um usa diferentes grupos de mídias sociais. Nós, no Brasil, aqui, a gente passou lá. Vamos estabelecer o seguinte, daquelas que nós passamos para vocês, não vale, tá? Você tem que procurar outras, tá? Senão não tem graça. Vamos pegar aquelas que a gente passou para vocês. Tem que ser qualquer outra mídia social, né, desde que não seja a que nós passamos para vocês, tá? Mesmo que vocês não conheçam ou não conheçam uma daquelas que a gente passou, não vale aquela. Tá legal? Entendido essa segunda atividade? William, assim, é uma, mas quiser postar duas, três, não tem. Quiser colocar um rol lá fica à vontade. No mínimo uma mídia que vocês achar legal, mas efetivamente entender ela. A ideia é forçar vocês saírem da caixinha e buscarem outras mídias sociais. Mas é bem tranquila essa atividade, eu não estou exigindo nada a mais, é só uma pesquisa lá, tal, tá? Então eu vou, mas pelo menos um minho, tá legal? Então essa vocês podem fazer depois. E aqui ó, no item 1, temos uma atividade que eu acho que depois eu deixo mais à vontade vocês, tá? Eu vou ficar aqui monitorando dúvidas. Mas aqui o que eu pensei, pessoal, para a gente interagir, até eu fiz eu comentei com vocês durante a aula, e eu identifiquei, ou pelo menos muitos de vocês falaram, que, por exemplo, muitos de vocês não têm o LinkedIn, então eu acho legal vocês, o que é essa mídia, ela é legal, ela é voltada mais do foco, do ponto de vista mais de corporativo, de emprego, então essa aqui eu gostaria que vocês se cadastrassem, tá? E qual é a forma de eu saber se vocês fizeram ou não? Eu pensei em vocês me pedirem para mim, me chamarem lá, tá? Pedirem solicitar amizade, né? Depois, se vocês não gostar da amizade do professor, vocês desfazem sem problema nenhum, mas vale para o exercício, brincadeira, tá? Então, LinkedIn, eu pensei no Facebook, que eu acho que 99 ou 90% de vocês devem ter, daí é só chamar lá, tá? Por que o Facebook, pessoal? Aqui eu criei um grupo, a minha ideia criei um grupo lá no Facebook para caracterizar a atividade, a ideia é criar esse grupo, tá legal? Então, também, me chamam lá, me manda convite de amizade, alguns já, inclusive eu acho que a gente já é, aí a minha ideia é criar um grupo, criei lá o grupo Mídias Sociais 2020, tá? E eu também percebi que alguns de vocês não têm no YouTube. O YouTube é legal, sei lá. Então fica essa dica. E a ideia do WhatsApp, eu criei um grupo também. Daí o WhatsApp eu queria que vocês me mandassem. Eu deixei o meu número aqui, ó, tá? Alguns de vocês já me mandaram algumas mensagens, tá? Então a ideia é criar um grupinho ali no Face. Depois a gente caracteriza essa atividade aí também, tá? Como eu não sei o número do telefone de vocês, ou talvez vocês trocaram, a ideia é vocês me mandar um WhatsApp para mim, tá? A partir desse aí. Daí eu vou associá-la no grupo, tá legal? Então eu gostaria que se vocês tivessem mais facilmente aí, se tivessem o smartphone de vocês, já me mandassem, ou começassem por essa atividade aqui, ó. Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui. Entendido, pessoal? Tentamos começar por aqui, mas fiquem à vontade. A ideia, daí eu vou montando a partir das mensagens que eu vou recebendo aqui, eu vou gerenciando aí o principal aí, a questão do WhatsApp, tá? Então, beleza, pessoal. A ideia da atividade de hoje são essas aqui. Oficialmente, daí a gente encerra